Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Justificar aqui. Só fazer um justificativo aqui da falta do vereador Ladeira. Ele se acidentou na semana passada e ontem ele não pôde vir e hoje também está com o pé engessado. Também queria justificar, senhor presidente, a ausência do vereador Darley, que está até com suspeita de dengue, tá? Então ele está em casa, está passando mal. Justificado. Muito obrigado. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 21 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores, através da presente mensagem, submeto a apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares para todos os integrantes desse egrégio Poder Legislativo Municipal, projeto de lei que tem como essência dispor sobre o Plano Municipal de Educação, dando inclusive outras providências. O trabalho componente do projeto de lei, subexamine, foi elaborado após profundo estudo e debate entre os membros da Secretaria Municipal de Educação e a comunidade piraiense, observadas as premissas contidas no Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal número 13.005 de 2014. As disposições contidas no texto representam o compromisso da administração pública em desenvolver e colocar em prática projetos na área educacional que promovam o desenvolvimento educacional do município de Piraí, corroborando com os ditames traçados pelo Ministério da Educação. Excelentíssimo senhor vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Cumpre registrar que o documento base do Plano Municipal de Educação foi aprovado na Conferência Municipal de Educação, que teve como lema Planejando a Próxima Década, realizada no dia 29 de maio do corrente ano, com a participação de representantes dos professores, profissionais da educação, alunos, Poder Executivo e Legislativo, conselhos municipais e a sociedade civil organizada. Com a aprovação do Plano Municipal de Educação, balizaremos o compromisso da administração municipal em assegurar o acesso e a permanência das nossas crianças, jovens e adultos na escola, bem como garantir condições de aprendizagem com maior eficácia, que atendam às exigências de um novo tempo, valorizando o ensino como um todo, principalmente os profissionais da área de educação, visando a melhoria do desempenho de suas funções, na formulação e execução das ações estabelecidas nas políticas nacionais e no plano educacional do município de Piraí. O apoio dessa colhenda Casa de Leis é indispensável para a aprovação do projeto nos moldes propostos, e temos certeza que tal medida comprovará que, agindo com parceria, ofertaremos um futuro melhor aos nossos munícipes. Sem mais para o momento, externo protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33 de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante no documento em anexo, com duração de 10 anos. Artigo 2º, compete à Secretaria Municipal de Educação, em articulação com os demais órgãos públicos do Poder Executivo Municipal e em regime de colaboração com os órgãos públicos federais e estaduais, a implementação e execução das políticas públicas que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido no Plano Municipal de Educação. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Educação a avaliação e o acompanhamento do Plano Municipal de Educação, através das conferências municipais de educação, com a participação de toda a comunidade educacional piraiense, as quais serão realizadas a cada 2 anos, a partir da data de aprovação desta lei. Artigo 4º.
As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através de dotações específicas do orçamento, que, se necessário, serão suplementadas. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam suas disposições em contrário. Projeto de resolução número 6 de 2015. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí a conceder numerário a título de diárias aos senhores vereadores e dar outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí a conceder numerário a título de diárias, conforme dispõe a resolução número 502 de 2008, aos senhores vereadores que participarão do 70º, 35º curso de capacitação para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, secretários, gestores, assessores e servidores públicos, a realizar-se nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de julho de 2015, em Belo Horizonte. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor e, se necessário, será suplementada. A resolução entrará em vigor na data de sua promulgação. Revoga suas disposições em contrário. A finalidade da presente resolução visa regulamentar a concessão de numerário a títulos de diário aos senhores vereadores que participarão do curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, assessores e servidores públicos, a fim de se aprimorarem e atualizarem seus conhecimentos para desempenho de suas funções de atividades parlamentares. Câmara Municipal de Piraí, 9 de junho de 2015. Indicação número 168 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências com o objetivo de realizar o término das obras de manilhamento na rua Henrique Marques, Lisboa, no Sanatório da Serra, no 1º distrito de Piraí. O referido local encontra-se com esgoto a céu aberto, resultando em proliferação de moscas, ratos, etc., podendo causar doenças nas pessoas da comunidade. Além disso, gera um péssimo aspecto, exalando mau cheiro e, com isso, agredindo o meio ambiente. Certo de contar com a atenção costumeira, aguardamos o atendimento da presente proposição. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que também nos apresenta a indicação de número 169 de 2015. O vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar a reforma no campo de futebol do bairro Jaqueira, neste município. O campo de futebol acima citado, local de entretenimento e lazer dos moradores do bairro, se encontra em péssimo estado de conservação, necessitando de reforma geral, proporcionando, assim, condições para a prática de atividade recreativa à comunidade. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Ofício número 42 de 2015, do Conselho Municipal do Idoso. Senhor presidente, comemora-se nesta data, 15 de junho, o Dia Mundial do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Gostaríamos que fosse citada em destaque, com a leitura do texto em anexo, na reunião de 15/6, segunda-feira, do egrégio Corpo de Vereadores, alusivo àquela data tão importante para todos os idosos e idosas, não só os de Piraí, mas também de todos que habitam a superfície da terra.
Confirmando nesta admiração pelo trabalho desta egrégia Câmara de Vereadores e confiante no deferimento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gilberto Martins Loureiro, Conselho Municipal do Idoso, presidente. Ofício número 271 de 2015. Ilustríssimo senhor presidente, através do presente e em atendimento ao que foi solicitado a este Poder Executivo, estamos encaminhando a Vossa Excelência os documentos relacionados no requerimento número 43 de 2015, aprovado por esta Câmara Municipal em 4 de maio de 2015. Pela leitura do referido expediente, enquanto são relacionados o pedido para encaminhamento dos seguintes documentos. A. Detalhamento por credor das despesas empenhadas e pagas dos exercícios de 2014 e 2015, até a presente data. Considerações. Nesta oportunidade, é encaminhado em anexo relatório com as informações requeridas referentes a ambos os exercícios. B. Folha de pagamento mensal com detalhamento de cargos, vencimentos e nome do servidor dos anos 2014 e 2015 até a presente data. Considerações. Tendo em vista o grande número de folhas que exigiram a impressão dos relatórios da folha de pagamento dos servidores públicos do município de Piraí, e a mesma é encaminhada através de CD. Ressaltamos que os dados constantes no CD, ora encaminhada, por conterem informações de terceiros, servidores públicos municipais, deverão ser tratados com a cautela e o sigilo entendidos como pertinentes. C. Relatório da execução de receitas e despesas com destinação por fonte de recursos dos exercícios 2014 e 2015 até a presente data. Considerações. Nesta oportunidade é encaminhado em anexo relatório com as informações requeridas referentes a ambos os exercícios. Esperando ter atendido integralmente o que foi solicitado por este Poder Legislativo, renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. É isso. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e público presente. Bom, gente, ontem, finalizando aqui, nós falamos muito sobre a parte meio ambiente. Tivemos, no dia 5 de junho, foi o Dia Mundial, comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e tivemos alguns avanços, mesmo que não fosse aquilo que a gente imagina, mas tivemos, e eu posso citar alguns. Tivemos os gás que é usado nas geladeiras, acabou-se a produção de gás freon, que ele tinha um dano muito grande na camada de ozônio, e não se usa mais o gás freon. Todas as empresas distribuidoras de energia foi terminantemente proibido. O uso do ascarel é um óleo isolante que era usado nos transformadores antigamente, ele é altamente cancerígeno. Tivemos ali na CSN alguns filtros que foram colocados porque era uma segunda Cubatão, nós tínhamos aqui muito pertinho da gente. Eram 43 toneladas de poluentes jogadas com partículas na nossa atmosfera a cada 24 horas. E o Rio Paraíba, que de vez em quando havia despejo industrial ali, que deixava a água muito poluída, também foi equacionado. Hoje a CSN tem o sistema de tratamento de esgoto, a gente vê até a Ambev aqui, pertinho da gente, tem uma estação de tratamento de esgoto. Ali em Santanésia, a Schweitz Malduí, também tem uma estação para tratamento de resíduo industrial. E isso são alguns avanços que a gente cita, além de conter, em grande parte, o desmatamento. Licença ambiental hoje, qualquer empreendimento que se imaginar, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Qualquer lavador de carro que a gente observar por aí é obrigado a fazer a coleta daquele óleo para ser reciclado, o óleo que é substituído nos motores dos carros. Todos eles é obrigado a ter uma série de filtros antes de fazer qualquer despejo em qualquer área de rio ou de manancial que passe próximo. E além de hoje a gente vê já, o município de Piraí conta aí hoje com 2 estações
para tratamento do esgoto doméstico e que, se ainda não começou a trabalhar na sua plena capacidade, mas a gente sabe muito bem que é uma semente que está sendo plantada e que a tendência vai ser evoluir cada vez mais para que a gente tenha o esgoto tratado. Um aterro sanitário, eu já fiz umas visitas lá e estou vendo que realmente a gente tem que evoluir para reciclagem, não tem como mais a gente deixar de fazer hoje o reaproveitamento, lata, plástico, boa parte do papel, porque senão a gente tem que estar derrubando árvores para fazer produção de papel. Isso a gente sabe que hoje é muito feito através do eucalipto, mas mesmo assim a gente pode estar recuperando uma série de papel. Aqui nessa casa se usa uma quantidade enorme de papel, e em outras repartições públicas não é diferente. E isso eu observo, por exemplo, que a gente tem que ir plantando uma semente para que no futuro, nossa juventude... Hoje a gente vê, por exemplo, eu estava citando aqui ontem, as empresas que trabalham com os produtos eletrônicos, vamos botar computador, televisão, os celulares, que hoje a gente tem uma quantidade que quase que duplica o número de pessoas que nós temos como habitantes nesse Brasil. Tem uma série de pessoas que chega a ter 2, 3 celulares. É uma coisa realmente que a gente observa que o meio ambiente não suporta essa rapidez da mudança da tecnologia. Computadores, por exemplo, vocês podem observar, se a gente comprar um hoje, por um mundo moderno lá fora, ele já está ultrapassado. Se a gente comprar um hoje aqui no mercado brasileiro, ele já está ultrapassado. Então, isso é uma velocidade. Muitas baterias que a gente usa nos nossos aparelhos é lítio, é cádmio, é uma série de produtos que eles são tóxicos e realmente traz danos cancerígenos e danos aí irreversíveis à nossa saúde. A gente tem que realmente estar preparado. A gente vemos as nossas fontes de água hoje, grande parte delas estão extremamente poluídas. A gente vê lá o São Paulo com o Tietê, há muitos anos que eu já conheço aquilo lá, realmente a água virou quase uma lama, não é mais aquela água, tal o número de partículas suspensas dentro daquela água já não é mais uma água, não é líquida, ela já está sendo uma água já barrenta de tanta poluição que é jogada no nosso rio Tietê. E estamos vivendo uma crise naquela maior metrópole brasileira, da crise da água, a crise hídrica. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, nos caminhões, o Brasil tem uma matriz hoje de transporte, que é tudo rodoviário. O óleo, hoje, temos o S10, é usado um outro aditivo que chama de Arla, mais o S10, que ele é muito menos poluente. Tem uma grande parte dos transportes coletivos, alguns já são movidos a gás, extremamente melhor para poder gerir o transporte público, o gás. Boa parte do nosso transporte coletivo é a energia elétrica, que são os trens lá do metrô e grande parte da supervia, aquelas locomotivas são conduzidas através de energia elétrica. E estamos hoje evoluindo para melhorar a nossa parte ambiental com preservação da Mata Atlântica, preservação da nossa floresta amazônica, do cerrado, das matas nativas aqui na nossa região, muitas áreas sendo replantadas, sendo valorizada. Aquele produtor hoje, já temos um novo Código Ambiental da margem dos rios, de uma área de reserva. Qualquer um que compra hoje uma propriedade na área rural, ele é obrigado a preservar uma quantidade de terra em áreas de árvores nativas. Tudo isso que eu tenho observado, além, quanto o meu jovem está chamando a atenção, as pilhas hoje, a gente já tem um hábito de comprar pilha recarregável. Tem aquele aparelhinho que você bota na tomada e as pilhas são realmente recarregáveis. A gente não precisa todo o tempo aquelas pilhas descartáveis. Muitas delas realmente trazem prejuízos ambientais irreversíveis também. Tudo isso que a gente tem falado, às vezes, é no sentido de a gente ver que a nossa população, eu tenho observado, por exemplo, por que nós estamos tendo uma população, estou vendo ali o convite dos idosos, do Conselho do Idoso, por que se consegue prorrogar a longevidade da nossa vida, e até com mais qualidade? Evolução da medicina, evolução realmente
do dia a dia, da parte médica, dos medicamentos, dos exames. A pessoa está conseguindo levar a sua vida com mais qualidade até 76, 77, daqui uns dias vamos avançar até mais do que isso. Então, tudo isso que a gente tem, às vezes, chamado a atenção, é uma cultura, é um aprendizado para que as futuras gerações comecem realmente a trabalhar no sentido da preservação do nosso meio ambiente. Não tenho dúvida de que o ar, lá na China, por exemplo, quando disputou a Olimpíada, algumas indústrias tiveram que ser desligadas para que tivesse a competição ali. O ar estava tão pesado que as pessoas não conseguiam participar de uma competição na área de Pequim ali, que é a cidade lá, a capital da China. Então, tudo isso a gente tem visto, são exemplos que a gente tinha aqui pertinho, a CSN, tivemos lá em Cubatão uma série de fetos que nasciam com problemas já na gestação devido ao excesso da poluição pelo aquele parque industrial que a gente observa que tinha ali lá em Cubatão. Então, tudo isso a gente tem ajudado no sentido realmente da preservação da vida humana, dos recursos naturais, de seja a nossa indústria tenha desenvolvimentos sustentáveis, que o lucro não seja a única meta prevista em qualquer empresa. A gente vê lá nos meios eletrônicos, Motorola, Sony, Samsung, a Microsoft, eles estão preocupados em produzir e vender, mas não quer saber o que vai ser feito com aquele produto que está sendo descartado. Hoje nós temos um controle das baterias de automóveis. É feito um controle bom, tem que melhorar, mas é bom. Todos os revendedores eles pegam aquelas carcaças velhas para ser aproveitada. Pneus, precisamos aproveitar. Eu li diversas reportagens que os pneus velhos podem ser usados para massa asfáltica, derrete ele lá para ajudar fazer o asfalto aí de recapeamento numa série de cidades aí, que é necessário ainda esticar bastante isso. Então, tudo isso que nós estamos vendo é muito importante na preservação do nosso meio ambiente, comemoramos agora dia 5 de junho, e que, sem sombra de dúvida, vamos trabalhar para cada dia mais deixar um mundo melhor para nossas futuras gerações. Obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 18 de 2015 do vereador Enderson da Silva com a ementa. Institui a Semana Municipal Todos Juntos contra a Pedofilia e dá outras providências. Os senhores vereadores que o aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 19 de 2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa com a ementa. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Música Gospel e a sua inclusão no calendário oficial do município. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 20 de 2015 do vereador Charles Torres Dias com a ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAE, com cadastro para fornecimento de merenda escolar diferenciada para alunos diagnosticados como diabéticos, hipertensos, hipoglicêmicos, anêmicos, obesos e celíacos, nas escolas da rede pública do município. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 21 de 2015, do vereador Charles Torres Dias, com a ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantação do programa Lixo Reciclado nas escolas municipais de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 22 de 2015 do vereador Charles Torres Dias com a ementa. Fica o Executivo autorizado a estabelecer normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou não, ou com mobilidade reduzida nos espaços destinados à prática de esportes e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 23 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal com a ementa. Revoga integralmente o que dispõe a lei 925 de 15 de julho de 2008. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 31 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal com ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 27 de 2015 da mesa diretora com emenda. Dispõe sobre o programa de estágio de estudantes na Câmara Municipal de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 52 de 2015 do vereador Darley Gomes de Moraes, requerendo a light, substituição do poste de madeira, localizado na rua José Guimarães, bairro Jardim Amália 1, em Arrozal, 3º distrito de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro. Hoje também chegou a essa casa um plano municipal de educação. Eu acho da maior importância que a gente esteja discutindo essa situação, que nós tenhamos realmente um novo plano para a educação. A educação, eu acho que é o que vai fazer esse município crescer e ter realmente orgulho do nosso povo, é ver que realmente zera o analfabetismo, e vamos também melhorar a nossa nota no IDEB, aquelas notinhas que a gente faz aí da provinha, que é sempre observada aí, nós ainda não atingimos aquela grande meta de estar evoluindo. Lembro muito do Leonel Brizola quando fez os CIEPs aqui. Era aquele centro de ensino integrado de educação pública que a gente precisava que tivesse o tempo integral de educação lá, para que formasse uma excelente base para os alunos do ensino fundamental. Eram 8 horas ali dentro. Recreação, esporte, leitura na biblioteca, a parte do ensinamento básico com os professores, e tudo isso foi uma coisa vista. Não foi uma coisa inventada. Darcy Ribeiro, um estudioso, um cara muito culto, ele viu que lá, nos países do Oriente, bastante evoluídos, eles tinham um princípio da criança, quando está começando a sua base, o seu alicerce de vida, ele era mantido por mais tempo dentro da escola. Então, com isso, ele tentou acumular o útil ao agradável e trazendo um novo método. Só que, infelizmente, grande parte da educação aqui no Brasil, eles até, em vez de melhorar, eles conseguiram ainda tornar ruim, porque o que a gente observa é que a nossa educação, com essas reformas que foram acontecendo, grande parte dos alunos, o aprendizado não desenvolveu aquilo que a gente imaginava, aquilo que a população precisava para poder se entrar no mercado de trabalho, prestar concurso público e se tornar um cidadão de bem. Hoje a gente observa, grande parte das pessoas, quando vão, às vezes, para tirar um título de eleitor, precisamos, sem dúvida nenhuma, que tivesse ali um cidadão que não só assinasse o nome, tivesse realmente um conhecimento de cultura melhor. Até na hora que ele vai lá na urna para poder votar, ele tem que ter um conhecimento melhor daquela máquina, ele tem que ter um conhecimento melhor da biografia de cada candidato. Era uma coisa que eu acho que precisava do cidadão poder enxergar um pouco mais longe, tá totalmente assim, desalienar, ficar sem essa alienação, infelizmente, do princípio, às vezes, que ele mal consegue desenhar o nome. Ali já consideram que ele não tem mais, ele não é analfabeto. Infelizmente, isso não é verdade. Então, precisamos realmente que tenhamos nossos professores melhores remunerados, os nossos prédios que funcionam, as nossas escolas públicas, também melhor cuidado, uma coisa padrão, realmente com o nosso corpo gerencial que está hoje tomando conta do que há de melhor dessa nação, que é as nossas futuras gerações. Então, precisamos, essa pátria educadora que a Dilma disse, começar a dar creche que vá até a universidade pública. Para poder se inserir alguns alunos na universidade pública, foi preciso fazer política de cotas, porque, infelizmente, boa parte não conseguia, saindo da escola pública, passar no vestibular. Aí foi feito o sistema de cotas, já tem hoje um bom avanço nesse aspecto, graças a Deus, e vamos observar também uma situação que é o ProUni, veio para ajudar. As escolas técnicas de segundo grau têm que formar aquele profissional para entrar no mercado de trabalho, que a gente vê hoje a evolução das empresas hoje
no aspecto da mecatrônica, dos robôs, da robótica, é uma coisa que evolui demais. Grande parte das empresas hoje vão se mecanizando, vão se modernizando. A gente vê a Ambev aqui muito pertinho da gente, um processo todo ele automatizado. As fábricas antigamente gastavam 50 homens para fazer um carro, hoje gasta 16. A gente observa tudo isso, o homem tem que estar se evoluindo. Lá na lavoura, a gente via de um modo geral, teve agora a AgroShow em Ribeirão Preto, teve uma outra agora no interior da Bahia. São maquinários que se usam os drones, os aviões para fazer a parte da pulverização. A gente tem observado, por exemplo, uma máquina que se coloca lá na região de Ribeirão Preto, ela desemprega 87 pessoas. A Light, uma empresa que eu trabalhei, de 10 estações que ela tem aqui, hoje uma só tem material humano trabalhando, é só de Volta Redonda. Todas as outras estão todas automatizadas. É comandada pelo Rio de Janeiro, por um centro de controle operacional na cidade do Rio de Janeiro. Então, com isso, além de haver enxugamento de mão de obra, também o homem tem que estar se qualificando para poder fazer o lado operacional de toda essa tecnologia que vem chegando no nosso mundo aqui. Os próprios automóveis nossos, o Collor de Mello, quando falou que o Brasil só fabricava carroça, foi um choque que houve com a globalização, que hoje todos os nossos carros aí, todos eles praticamente automáticos aí, e com uma série de modernismos ali eletrônicos, que não é qualquer mecânico mais que pode entrar numa máquina daquela para fazer o conserto. Então, tudo isso, a gente tem que incentivar a nossa juventude com esse plano de educação, escola em tempo integral, professores melhores remunerados, que o prédio de uma cidade realmente seja o mais bem cuidado, o mais bonito possível, seja aquela escola pública, a escola que realmente vai dar cidadania, vai dar dignidade a todos nossos jovens que precisam realmente estar competindo no mercado de trabalho em igualdade com os ricos, é através da educação, não tem outro caminho. A gente tem visto aí os países do primeiro mundo que evoluíram, só evoluíram porque investiram em educação, e é uma coisa a longo prazo. Nós não vamos conseguir isso dentro de um curto prazo. É coisa de 10, 20 anos. É 2 décadas aproximadamente. Você começa hoje, ele depois que ele está com 20 anos, está saindo já de uma universidade formado. Tivemos um problema de um déficit, por exemplo, enorme, aí, que foi o Mais Médicos. Teve que importar médicos de Cuba. Lá, eles têm aquela medicina caseira, uma série de universidades públicas. O que foi feito? Trouxe os médicos de Cuba para poder suprir necessidades aqui na área pública brasileira, porque a gente não tinha como a mão de obra, a disponibilidade aqui, a carência era tão grande que, infelizmente, foi feito esse recurso aí com médicos de uma série tem alguns da Argentina, tem alguns que vieram aqui de Portugal, tem vários deles, a grande maioria, são de Cuba. Então, tudo isso que a gente tem observado é um sentido de suprir uma mão de obra que a gente estava precisando. E, infelizmente, o mundo hoje está sofrendo um problema muito sério, que são os refugiados. Nós temos visto, lá naquela área da Itália, muitos refugiados que vêm através daqueles navios, são milhares, que está entrando lá para a área da Itália e aqueles países da Europa. Aí temos visto aqui no nosso país, eles estão entrando aqui pelo Acre, e são quantidades enormes, estão vindo para São Paulo, eles vão lá, são os haitianos principalmente. Aí a gente está observando, por exemplo, são refugiados da miséria, da violência, e o problema muito grande que são as guerras. As guerras que existem nesse país é uma coisa... Nós temos as forças de paz que estão no Haiti, o Brasil participa com um efetivo enorme lá para tentar ver se consegue botar paz naquele país, mas é muito difícil. Então, hoje, até muito próximo aqui da Câmara, se vocês observarem, tem uma casa alugada ali, eu passei ali, já observei, são pessoas que são lá do Haiti, estão aqui trabalhando no Brasil, alguns subempregados. É um perigo isso para o tráfico de drogas, porque eles vêm aqui como voluntários e alguns não sabem falar ainda a nossa língua e encontram muitas dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Agora, há pouco tempo, nós vimos umas linhas de transmissão que estavam sendo feitas aqui, eram todos bolivianos. Cansei de passar ali na Praça de Santana e estavam aqueles grupos de bolivianos que estão ali sendo explorados por algum empreiteiro aí. Provavelmente não deve ser tão bonzinho esses patrões que hoje traz a situação
de trazer esses pobres coitados lá do país deles e botar aqui para trabalhar. Então, eu estou vendo os refugiados, um problema hoje mundial, o problema sério que a gente enfrenta da violência a nível mundial, que é o Estado Islâmico aí, a todo momento, cometendo as insanidades aí de atrocidades, ficar fuzilando gente mais gente, atentados e mais atentados. A Guerra Fria acabou, a União Soviética foi dissolvida, não temos mais a Guerra Fria, mas tem um problema seríssimo, que é o Estado Islâmico atuando de forma veemente em cima de pessoas inocentes. Hoje, no Iraque, na Síria, a todo instante a gente vê atentados, são realmente coisas assim que a gente não gosta de ver isso em lugar nenhum do mundo. Isso mexe muito com o nosso sentimento, e ali envolve a parte do sentimento de alguns islamitas lá, que eles têm a situação terrível da parte religiosa, e também um idealismo político, que eles acham que os americanos, eles são realmente a pior raça que tem na espécie aqui na Terra. Então, isso a gente pede a paz no mundo. Tempo encerrado, vereador. E que tenhamos dias melhores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Tenho dois assuntos a tratar. Um deles é referente à obra creche de Arrozal, e que vai fazer, obviamente, que mais adiante vai fazer parte do assunto da mensagem que o prefeito nos encaminha hoje, através da sua Secretaria de Educação. Eu estive hoje em Arrozal visitando mais uma vez a obra, tenho acompanhado o andamento e o desenvolvimento da mesma e percebo que é satisfatória. Entendo que eles conseguirão concluir a obra dentro do prazo, a fiscalização tem estado presente, tem participado, e dessa vez eu acho que as coisas devem acontecer sem maiores problemas e como tem que ser. Eu gostaria de comentar a respeito dessa mensagem. Se eu não me engano, o prazo limite para a entrega desse documento é dia 24, próximo agora. E eu vejo aqui, na minha opinião, humilde opinião, uma utopia, um sonho. Quando os senhores tiverem a oportunidade de ler, até porque ainda não tiveram, recebemos hoje, para variar, sempre em cima da hora, o que dificulta, né, a análise. Eu não sei quem é o presidente da Comissão de Educação dessa casa, senhor presidente. É o vereador Eco. O vereador Eco, então, terá muito trabalho, porque o vereador Eco, com certeza, vai precisar estudar com muito critério o que está sendo proposto aqui. Eu tive a oportunidade de fazer algumas avaliações prévias e vejo um texto muito confuso e muito repetitivo. Eu não sou educador, eu não sou dessa área, então talvez eu careça de uma necessidade, de maiores esclarecimentos e explicações, para que eu possa entender o porquê de algumas repetições acontecerem aqui. De qualquer forma, nós temos aí a pátria educadora, apresentada por esse governo, pela senhora Dilma, que, na minha opinião, de educadora não tem nada. Só esse ano, cerca de 500 milhões de reais já foram cortados da educação, até aqui, até o presente momento. Então, eu não vejo um programa que se coloca, que faz um governo que faz da sua bandeira a pátria educadora e corta os recursos que estariam disponibilizados para a mesma, eu não consigo entender qual é realmente a função desse governo, qual é a proposta desse governo. Mas eu observo aqui, queria rapidamente, não vai dar para falar sobre tudo e ler tudo, mas eu já sublinhei e marquei algumas coisas aqui que me chamaram bastante atenção. Na meta 1 do PNE, diz: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. Meta 1. Ampliar em até 2% para garantir a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade
e ampliar a oferta de educação infantil em creche, de forma a atender, no mínimo, 21,2% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência do PME. Construir unidades de educação infantil em regime de colaboração com a União, por meio de programas federais, que visem a ampliação da rede pública de educação infantil, de acordo com o padrão nacional de qualidade, ampliando, assim, a oferta de atendimento em horário integral. Realizar periodicamente, preferencialmente durante a matrícula para ingresso na rede, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifestada. Fazer a creche, construir a creche, não é o grande problema. Apesar de que em Piraí estamos aí, quase 4 anos para fazer uma. A questão é o custeio. A União vai nos dar dinheiro para construir. Dentro do programa, o que está aqui, o que está sendo proposto é isso. Vamos buscar as parcerias junto com a União, o governo do Estado e o governo federal. Muito bem. E depois, como é que nós sustentamos isso? Os profissionais, os professores, as pessoas que vão integrar esse contexto, esse conjunto. Como é que pagamos? Se hoje não temos dinheiro para dar aumento, nosso aumento é de 2%. Amanhã vamos fazer mais 5 creches, vamos ter mais 200, 300 pessoas. Vamos pagar como? Com que dinheiro? A União, o governo federal, vai nos repassar recursos para isso? Ou o custeio é nosso, é do município? É nosso. Não vai repassar. Então não adianta. Nós vamos contar a história. Eu gostaria, eu fiz indicação aqui para mais 2 creches em Piraí. E o que eu ouvi à época do prefeito, isso traz despesas, isso traz custos. É verdade. Eu concordo. Tive que concordar. Mas agora nós estamos propondo isso aqui para cumprir uma meta, estabelecer uma meta. Eu não sei se isso foi copiado de algum lugar ou se foi realmente criado aqui, não sei. Mas o que eu vejo é que é uma utopia. Nós não vamos cumprir isso, nós não vamos conseguir chegar a isso. Tem mais. Vamos tratar do desenvolvimento de pessoas com necessidades, carências especiais. Aqui. Antes disso, realizar pesquisas nas comunidades para verificar quais são os cursos de interesse dos jovens, de acordo com o arranjo produtivo local a cada triênio de vigência desse PME. As características e vocações locais não é um estudo que cabe apenas para se realizar dentro da escola, não. Isso é uma união, um entendimento entre vários setores do município, entre várias secretarias, para saber qual é a nossa vocação. Não adianta trazer para cá um curso para astronauta, porque nós não lançamos foguete aqui. Então, eu não sei, eu acho que a gente vai precisar sentar, discutir, convidar as pessoas envolvidas no processo, para que a gente não vote, porque eu, se tiver que votar sem entender, eu não vou votar. Não vou. Eu acho que o tempo é curto, vamos tentar, eu não sei qual vai ser a proposta dessa casa, mas tentar, pelo menos, conseguir entender o que está sendo proposto aqui. Assegurar condições de prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, promovendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Eu não entendi. Não entendi. Assegurar condições no prazo de até 4 anos e as formas para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas. Vamos ter que interpretar e pensar muito, não é pouco, não. Apoiar a criação de grêmios estudantis e de conselhos dos pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas, e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares por meio das respectivas representações. Interessante. Garantir a participação e a consulta de alunos e seus familiares na formação, formulação dos projetos político-pedagógicos, planos de gestão escolar, avaliações institucionais e regimes escolares. Por fim, para não me estender demais, ampliar o investimento público na educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto, do PIB, do país. No 5º ano de vigência dessa lei, cortando 500 milhões, cortando centenas de milhares de milhões,
Vai conseguir? Nós vamos conseguir? Promover o controle, transparência e publicidade do uso do orçamento público no financiamento da educação para verificar o investimento da União em educação pública até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio. Não vai ser cumprido. Não sou pessimista, estou sendo realista. Fala-se aqui na valorização dos profissionais, fala-se também numa forma de remunerar os diretores, que não são escolhidos de forma direta, eles são escolhidos de forma indireta. Remunerar como? Gratificar como? Com que dinheiro? Nós estamos quebrados, o país está quebrado, o município está quebrado. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu parabenizo o vereador Charles pela sábia fala. Acredito que nós temos, sim, muito a fazer, e em relação à questão do plano, né, enviado pela secretária Sandra, ela vem acompanhando os governos passados, né, trabalhou no governo passado com Tutuca, hoje retorna com Luiz Antônio. Eu acredito que algumas arestas que nós tenhamos que aparar, pela experiência que ela tem, acredito ser uma pessoa humilde, que ela nos ouvirá, e eu faço aqui um pedido ao presidente que convide, né, para semana que vem, se possível, para segunda ou terça-feira, para que nós possamos ouvir da secretária as explicações em relação ao que está disposto, né, nesse projeto de lei. E em relação também à fala do nobre vereador, que eu teria um grande trabalho, eu acredito que nós teremos um grande trabalho. Essa casa, inclusive, adotou a gestão participativa da mesa diretora, onde nós, em conjunto, tomamos as decisões. Eu acredito que a possibilidade de haver um maior número de falhas seria partindo de uma avaliação pessoal e única, exclusiva. Então, eu acho que, mesmo sendo presidente da Comissão de Educação, a responsabilidade vai recair sobre todos nós. Boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 15 de junho do corrente ano, hora regimental.